Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao aulão de conhecimentos específicos, né, para o concurso de Macaíba, né? Nossa matéria de hoje, consolidação das leis do trabalho, já que esse cargo de agente administrativo, ele está voltado, né, efetivamente para que todos possam ter o conhecimento sobre aspectos admissionais e aspectos, né, demissionais. Além, é claro, de características da consolidação do trabalho. Tivemos recentemente a denominada reforma trabalhista, alterou, não substancialmente, mas alterou, né, vários itens dentro da CLT, né, razão pela qual a gente vai falar aqui, né, estou aqui no WhatsApp, tem o pessoal me procurando, só um minutinho, por favor. Bom, então, vejamos, né, a primeira questão do nosso aulão, então, vou para a gente continuar, né? A primeira questão do nosso aulão, de que trata sobre esse assunto, diz respeito sobre a notação da data de demissão e a remuneração e as condições especiais, né, do servidor, repito, do servidor, não, do profissional que vai iniciar sua atividade laborativa em uma empresa, beleza? Então, dentro dessas condições, a primeira questão diz, de acordo com o artigo 29, né, qual o prazo de que o empregador dispõe para anotar a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, na carteira de trabalho e previdência social do empregado, sob condições normais. Então, espera aí para que a gente possa efetivamente, né, vamos lá, então, que era antes da reforma trabalhista. Então, o artigo 29 da Consolidação das Leis do Trabalho dizia que, né, a empresa que admitir terá o prazo que não cabia prorrogação de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão, a remuneração e condições especiais, se houver, sob as penas capituladas, que a gente vai ver daqui a pouco, que as regrinhas, né, do artigo 52, um pouquinho mais para frente a gente vai tratar desse assunto. Bom, em 2019, como havia dito, a Lei 13.874, de 2019, diz o seguinte: o empregador terá o prazo de 5 dias. Tomar cuidado, porque, em verdade, né, são 5 dias úteis, né? São 5 dias úteis para que o empregador anote na carteira de trabalho e previdência social, né, em relação aos trabalhadores que ele admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Que é efetivamente hoje o Ministério responsável pela emissão, né, do modo eletrônico preferencial da carteira de trabalho, né, e profissional, né, de previdência social, né? Então, aos colegas que acessaram agora nosso aulão, eu iniciei, né, invariavelmente às 20 horas, e aqui agora vamos voltar à questão, né? Vamos voltar aqui à questão, né, para que fiquem todos aqui cientes, né? Então, a primeira questão, ela diz respeito ao artigo 29. O artigo 29 trata, efetivamente, da anotação, né, da data de admissão, remuneração e condições especiais na carteira de trabalho e previdência social do empregado. Então, até 2019, existia um prazo
após 2019, com a reforma trabalhista, esse prazo ele foi alterado. Então, hoje, na verdade, desde 2020, várias questões de concurso público, né, pedem essa questão. Então, vou voltar, porque eu tinha falado sobre esse assunto, né, para que todos possam efetivamente tomar ciência do que foi alterado, da forma que foi alterado. Bom, antes de 2019, né, ou antes da reforma trabalhista, então, voltando, iniciei a minha fala mencionando, né, que nós vamos tratar hoje sobre aspectos admissionais, remuneração, direitos do trabalhador, aspectos demissionais. Vamos falar também sobre a carteira de trabalho. Iniciamos a primeira questão sobre a carteira de trabalho e previdência social, né? E dentro disso, a reforma trabalhista. Então, antes dela, o empregador, né, dizia o artigo 29, a carteira profissional ser obrigatória apresentada contra recibo pelo empregado da empresa, que o admitir, a qual terá o prazo, que não cabia à época prorrogação, de 48 horas, né, para que ela anotasse a admissão, a data de admissão, remuneração e condições especiais, é claro, se houver, sob penas capituladas, e nós vamos ver agora depois qual é a pena, lá no artigo 52 da própria CLT. Então, aqui era antes da reforma trabalhista, né? Após a reforma trabalhista, esse prazo foi alongado para 5 dias úteis, né? 5 dias. Então, vou até sublinhar aqui, vou fazer a bolinha aqui, ó. 5 dias úteis para anotar na CTPS, né, em relação aos trabalhadores. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que o áudio do pessoal está aberto. Que admitir a data de admissão, remuneração, condições especiais, permitida aí a adoção do sistema manual, né, que é aquele carimbo, em que o cara vai lá só preenche a caneta. Então, às vezes, essas informações estão lá no carimbo da empresa, a empresa carimba, lá vai colocar nome, data de admissão, a remuneração, enfim. Então, também é permitido, conforme ser instruções expedidas pelo Ministério da Economia, tomar bastante cuidado, que várias questões que eram de atribuição do Ministério do Trabalho passaram para o Ministério da Economia. Até aqui tudo bem? Então, a pergunta é, qual é o prazo? 5 dias úteis que o empregador tem para fazer. Se ele não fizer, o que diz a própria CLT? Diz lá, a falta de cumprimento pelo empregador do previsto neste artigo 29 acarreta, implica a lavratura do auto de infração. Por quem? Pelo fiscal do trabalho, que deverá de ofício, quem deverá de ofício? O fiscal do trabalho comunicar a falta de anotação ao órgão competente, que no caso específico é o Ministério da Economia, para instaurar o processo, porque é feito um processo, né? Uma empresa, ela recebe o empregado, ela tem esse prazo para fazer a anotação na carteira de trabalho, e aí é lavrado, né, o auto pelo fiscal do trabalho, como ele está dizendo aqui, de ofício, e comunica para que a empresa possa, claro, se defender. Vamos lembrar que vocês estão estudando para concurso público, a própria Constituição, ela é clara no que tange ao artigo 5º, né, em que ela menciona que nos processos, em geral, e nos administrativos, seriam assegurado contraditório e ampla defesa, e a empresa vai informar lá para o fiscal durante esse processo, né, de ofício que ele vai autuar, o porquê ele não anotou em 5 dias úteis a carteira de trabalho do empregador. Né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente que esta questão, né, ela implica numa penalidade que é metade do salário mínimo regional para a empresa, que está lá no artigo 52, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver efetivamente essa questão. Então, falou em anotação, falou em empresa, falou no prazo. O prazo é 5 dias úteis. 5 dias
úteis para fazer a anotação. Se não o fizer, poderá ser lavrado um auto de infração pelo fiscal do trabalho para que a empresa possa realizar o contraditório e a ampla defesa, explicando o motivo pelo qual não o fez no prazo assinalado pela consolidação das leis do trabalho. Tudo bem? Isso é bem pergunta direta. Eu só quis fazer o que era antes. Então, repetindo, antes era 48 horas improrrogáveis, né? Repare aqui que o cara até coloca, né? Tá vendo? Como a pergunta, mas a resposta, 5 dias úteis. Tá? Então, simples, tranquilo. Alguma pergunta? Primeira questão? Se quiser perguntar, nós temos o chat, tá? Então tá aqui o nosso chat. Se quiser perguntar, se quiser abrir o áudio também, sem problema, abre o áudio, a gente responde sem problema. Tá bom? Vamos lá. Lembrando, é claro, que terminado, né, essa minha aula, eu tenho aqui 40, 50 minutos para versar sobre esse assunto. Logo em seguida, o professor Vomer, que é a parte de administração, que também importa bastante para vocês. Bom, se não tem pergunta, eu vou passar para a questão número 2. A questão número 2, né, diz: quanto ao preenchimento da CTPS, assinale a alternativa correta. Não são permitidas na CTPS anotações que desabonem a conduta ou a imagem do empregado. Lembrando aqui que aqui tem uma implicação direta, né? Se isso acontecer, nasce para o empregado a possibilidade da indenização por dano moral, material e também dano à imagem. Inclusive, essa previsão é constitucional. Outra questão, a letra B diz: são permitidas anotações de elogios e recomendações do empregado. Isso não é feito na CTPS. Isso é feito num documento apartado, bem como anotações referentes à sua saúde. Essa questão pertence ao empregado, não pertence à empresa. Isso é um documento personalíssimo do empregado. Isso não é para constar em documentos que todos tenham acesso. Até porque essa relação de saúde, né, ela diz respeito ao empregado e ao médico do trabalho, por exemplo, se a empresa tiver. Né? Uma vez contratado o empregado, o empregador poderá reter a seu CTPS por todo o tempo que considerar. Nós acabamos de ver que ele tem 5 dias úteis. E não está escrito no artigo 29, mas é uma consequência imediata. Vai receber a CTPS, vai anotar a admissão, condições especiais, remuneração, e vai devolver. Recebe mediante recibo e devolve mediante recibo. E aqui vou chamar a atenção dos colegas que vão trabalhar em departamento pessoal de boca, só beijo na boca. E a depender de quem você está beijando. Certo? Repito, e a depender de quem está beijando. Então, vai fazer tudo, faz por escrito. Até para que você possa lastrear todo o processo. Então, às vezes, invariavelmente, às vezes, esse tipo de situação, ele gera processo de natureza judicial, né? E aí o juiz vai querer tudo. Aí você vai dizer: não, isso aqui eu fiz de boca. Não, isso aqui eu fiz no amor. Não, isso aqui... não, nada disso. Por escrito. Depois, cabe ao próprio empregado realizar as devidas anotações em sua própria CTPS. Essa é uma atribuição do empregador. Do empregador. Então, mudou a remuneração, entrega a carteira, vai lá e faz a alteração. Mudou uma condição especial, entrega a carteira, né? E depois, a anotação de dados falsos na CTPS, apesar de ser proibida pelas normas vigentes, não constitui crime. Constitui
falsidade documental. Lembre-se, inclusive, que a CTPS é um documento produzido pela administração pública. Não é crime também. Eu nem coloquei aqui porque não está previsto dentro do edital, não coloquei. Mas é crime também. Existe o crime específico de falsidade documental. Pode ser a falsidade ideológica, né, quando o cara insere, né, dados falsos, né, dentro da própria CTPS, por aí vai. Claro que, cara. Né? Então tá aqui. Tá lá. É proibido ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua CTPS. O descumprimento desse parágrafo 4 submete ao empregador a pagamento de multa. Que multa? Está lá. O extravio, inutilização. Na verdade, extravio é perda, tá, gente? Tá? Inutilizar é não servir mais, ser inservível. Da CTPS, por culpa da empresa, imprudência, imperícia, negligência, né? Né? Eu nem me apresentei, né? Mas eu vou falar agora. Professor Alex Mendes, a empresa lá teve um incêndio, né? Um incêndio, houve um curto-circuito lá no DP, as carteiras que estavam lá foram inutilizadas. Qual a multa que a empresa, se ficar constatado que a culpa não foi da empresa, né? Tá aqui, né? Então, tá dizendo aqui, ó. Né? Recentemente, o estado do Rio Grande do Norte, como outros estados do Nordeste, tiveram várias chuvas, né? Inúmeras chuvas aí, que inundaram, inundou, perdeu. Bom, extraviou por conta de um motivo de força maior, né? Como um vendaval, chuvas torrenciais, ou caso fortuito, incêndio, desabamento da empresa, enfim. Mas se ficar constatada a culpa, a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Tá? É a regra do artigo 52 da CLT. Tá belezinha? Alguma pergunta na questão número 2? Também pergunta direta, para que a gente possa, né, tratar desse assunto. Pois bem, a próxima questão diz assim: nos termos da CLT, com a redação dada pela Lei 13, essa lei aqui é a tal da lei que introduziu a reforma trabalhista. Acerca da CTPS, é correto afirmar que a CTPS será emitida pelo Ministério do Trabalho. Essa aqui foi a primeira alteração. Né? O Ministério é o da Economia. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, beleza. A CTPS será emitida pelas delegacias regionais do trabalho ou, mediante convênio, né, pelos órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Olha o que diz a CLT. Ó. A CTPS será emitida pelas DRTs, né, que a gente chama, né, mediante convênio pelos órgãos federais, estaduais e municipais da administração do trabalho. Né? Então, em 2019, o Ministério do Trabalho tornou-se uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Tá bom? A CTPS, né? Como está dizendo, ó, Ministério da Economia, preferencialmente e-mail eletrônico. Então, para a obtenção da CTPS, o interessado comparecerá pessoalmente ao órgão emitente, onde será identificado e prestará as declarações necessárias. Né? Então, beleza. Depois diz, a CTPS terá como identificação única para evitar, isso aqui evitou aquela questão que, pô, a sua identidade vai no seu CPF, vai na carteira de trabalho, vai no documentão agora, quem é que indica? É código de pessoa física, o cadastro de pessoa física também está aqui na lei, ó. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. Não confundir com a matrícula do e-social. Por quê? Porque, na verdade, o mesmo empregador ele pode ter vários vínculos. Isso impede que o cara tenha vários vínculos de trabalho. Isso aqui é um outro equívoco também. Acha-se que o trabalhador só pode ter
um vínculo. Não, ele pode ter vários vínculos. E a questão número 1, a última questão, que é da letra E, se não me engano, diz: olha lá, o prazo não é de 5 dias, mas 5 dias, vou até escrever, hein? Úteis. Então, 5 dias corridos é uma coisa, 5 dias úteis é outra coisa. Acabamos de ver essa regra dos 5 dias úteis. Show? Então, bem tranquilo, né? Tá bom? Não tá errado aqui que a CTPS ela é do Ministério da Economia. E outra questão, eu não falei sobre esse assunto, mas eu sempre costumo ratificar isso. Gente, preferencialmente não é exclusivamente. Vou repetir. Preferencialmente não é exclusivamente. Então, primeiro, tenta-se o meio eletrônico. Se não houver essa possibilidade, que pode ocorrer por inúmeros problemas. O sistema está fora do ar, eu preciso da minha CTPS hoje, eu não consigo gerar ela pelo meio eletrônico, mas primeiro tenta-se evitar com isso a burocracia, que eu chamo de burocracia, né? Porque esse negócio que você tem que ir pessoalmente, pegar o documento, não sei o quê, acabar com isso. Né? Então, é um do tipo de documento que não precisa necessariamente, variavelmente, né? Que a gente fique esperando, né? Como é antigamente, aquelas filas, né? Eu sou da época ainda que você tinha que ir lá, a fila, eu era jovem, né? Tinha 14 anos, quando eu fui, meu primeiro trabalho, fui gráfico. Eu me lembro, eu era do Senai, eu tive que ir lá, uma fila, 4 horas da manhã, acorda, eliminar, né? Essa situação. Bom, alguma pergunta nessa questão número 3, né? Alguma pergunta? Tá tudo certo? Então tá bom. Vamos lá. Então até peguei aqui, né? Botei aqui no meu, ó, 5 úteis, para não ter dúvida, tá? Bom, a questão número 4, eu só vou lembrar, né? É usual da minha parte, quem me conhece, quem, de repente, tem algum colega que foi meu aluno, sabe que todas as questões que eu coloco, né, que eu insiro, eu coloco a expressão exceto, incorreta, em caixa alta e negrito. Nas provas de concurso público, você, às vezes, não tem esse feedback. O cara coloca lá, sem ser caixa alta, sem ser em negrito, lá no final, né? Então, estou só chamando a atenção, né, para isso. Bom, então essa aqui, regras, né? Aqui tem jurisprudência. Alex, por que tu colocou jurisprudência? É porque é uma questão que é possível, né, perfeitamente cair sem ser jurisprudência, sem ser simulada, né? Então, de lá, ele quer incorreta. Considera-se empregador a empresa individual. Ah, tá, Alex. Então significa que eu tenho uma empresa, eu sou considerado empregador? Sou. Ou coletiva, mais de uma pessoa, sim. Que assumindo os riscos da atividade, né, econômica, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, paga salário e dirige a prestação, né, pessoal do serviço. Então, aqui existe uma características do empregador. Admissão, então, ele mesmo que admite, que assalaria e que dirige. Beleza. A questão da letra B, ela é simulada, mas ela foi alterada pela Constituição Federal de 1988. E diz assim: a contratação do servidor público após a Constituição Federal de 88, então, em alguns estados da federação teve o tal do trem da alegria, aquele cara que era do CACA missionado, virou servidor público, porque estava antes. Então, essa aqui é uma questão que diz respeito ao direito constitucional, mas também diz respeito ao direito do trabalho, né? Então, diz assim, a contratação do servidor público após a Constituição Federal
sem prévia aprovação em concurso público, encontra-se essa palavra aqui, ó, encontra-se impedimento, né? Encontra restrição no respectivo artigo 37, inciso 2º, que diz que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, né, que estabeleçam os requisitos de leis inclusivos estrangeiros. E parágrafo 2º, autorizando, em função da nulidade de pleno direito, a rescisão automática do contrato sem qualquer contraprestação, né? E aí, o que está errado, na verdade, é esse item. É que, na verdade, se você permitir que isso aconteça, alguém vai ficar mais rico e alguém vai ficar mais pobre. E eu explico, né? Chamamos isso no direito de enriquecimento sem causa justa. Por quê? Se eu prestei um trabalho para a administração pública, né? Sendo ou não servidor público, eu faço jus à contraprestação. E o que é contraprestação para quem trabalha? Está aqui, ó, salário. Não é isso? O empregador admite, você presta serviço. Em contrapartida, você paga salário. Essa contrapartida que existe, né? Contrapartida. Então, ele coloca aqui a palavra sem, tá vendo aqui, ó? Sem qualquer contraprestação, né? Então, é como se o cara saísse de lá, né? Igual aqueles cachorros sardentos. Não, não é isso, né? Letra C. Então, a gente achou a questão, daqui a pouco a gente vai mostrar como está previsto isso lá na súmula do Tribunal Superior do Trabalho. A letra C diz assim, considera-se empregado toda pessoa física. Então, aqui uma explicação. Não existe empregado animal, não existe empregado santo. Outro dia eu estava vendo aí nesse negócio de pet, um indivíduo querendo contratar o seu cachorro. Tem. Empregado é pessoa física, né? Que presta serviços de natureza não eventual, ou seja, ele está ali e ele, direta ou indiretamente, trabalha em prol da empresa. Ele não vai lá de vez em quando, ele não vai lá para prestar um serviço pontual, né? Que é a diferença de eventual para não eventual. A empregador, a dependência, ó, mediante a contraprestação, ó, salário. É certinho. Depois a letra D diz, não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador nem entre, né, o trabalho intelectual, o trabalho técnico ou manual. Além de ser uma garantia da CLT, também é uma garantia constitucional. Encontra-se no artigo 7. Já vou mostrar, né, como um dos incisos, que não poderá haver distinções, né, acerca. Bem-vindo, professor Vomer. Bem-vindo, professor Vomer está aí, é o próximo professor que vai atender vossas senhorias. Esse cara é top na administração pública, viu? Se não aprender com esse bacana aí, não vai aprender com ninguém, não, viu? O homem é top, viu? O homem Olá, tô na guarda, tô na guarda. Está na guarda. Beleza? Bem-vindo, professor Vomer. Bom, a letra E diz equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de empregos profissionais liberais, médicos, advogados, fisioterapeutas, arquitetos, aí vocês podem colocar, né? As instituições de beneficência. Aqui tem um outro equívoco, tem muita gente que erra essa questão aqui, justamente nesse vírgula aqui, instituições de beneficência, associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos, ó, que admitirem trabalhadores como empregado. Admitir como empregado tem obrigações trabalhistas. Mas, Alex, pô, é um instituto de beneficência, ajuda as pessoas pobres, etc. É uma casa de ajuda. Ah, mas ele levou lá o fisioterapeuta e paga o fisioterapeuta para trabalhar para esse instituto. Outro dia, eu recebi uma ligação de um amigo. Olha para vocês entenderem como é que funciona isso, hein? Ele trabalha com, né? Ele pega os cachorros da rua, né? Os cachorros que são largados pelas pessoas, ele cuida dos cachorros e depois ele tem um lar adotivo. Olha que coisa bonita que o cara faz.
O que aconteceu? Então ele via que tinha um cara lá que não tinha nada, morava na rua, ele pediu o cara, você quer ganhar um dinheirinho para comer? Você quer comida, não sei o quê? Você não quer me ajudar aqui a lavar os cachorros, né? Dar alimentação? O cara trabalhava ali dia sim, dia não, a cada 10 dias. Como diz o Matuto, destar que um belo dia ele recebe uma demanda da Justiça do Trabalho deste indivíduo reconhecendo o vínculo de trabalho. Pagou só R$ 5.000. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Né? Bom, então aqui, o artigo 2º, né, que conceitua o empregador. O parágrafo 1º, né, que equipara o empregador, que a gente acabou de falar, institutos de beneficência, associações recreativas, inclusive as sem finalidades lucrativas. O conceito de empregado, né, a não possibilidade, né, de ocorrer distinções em espécies de emprego, a proibição, né, que é um direito constitucional, lá, ó, que eu falei, ó, lá, o direito do trabalhador, artigo 7º, inciso 31, né? A súmula 363 e a súmula 430 do Tribunal Superior do Trabalho, né? E essa súmula, inclusive, de lá, ó, lembra lá? Somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, da contraprestação estabelecida entre a administração pública e aquele servidor que não foi aprovado em concurso público de provas e títulos, né? Em relação aos números de horas trabalhadas, né? Respeitado o valor do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos da FGTS. Beleza? Então, resumindo aqui, para a gente entender, a Constituição Federal de 88 exige aprovação prévia em concurso, a súmula dispõe que quando o empregado é admitido sem concurso e a entidade é privatizada, convalidam-se os efeitos da admissão irregular. Então, a admissão é contratada irregular, mas não quer dizer que a administração não tem o dever, de pagar pelo que deve. E, na verdade, são as horas trabalhadas, inclusive o depósito no fundo de garantia por tempo de serviço, que é o que vocês vão fazer, né? Não vai ter todo mundo lá em Macaíba que vai ser servidor público, né? Você vai ter contratados, então tem que tomar muito cuidado, né? Para não gerar prejuízo para a administração pública, né? Bom, vamos lá. A questão para a gente finalizar esse assunto, né? A questão número 5 diz: a carteira de trabalho e previdência social é um dos instrumentos mais importantes para proteger o trabalhador na relação de emprego, uma vez que contém os registros das suas relações laborais, com reflexo em direitos previdenciários, né? Porque se você recebe salário, né, você tem desconto previdenciário. Presente e, posteriormente, aposentadoria. Nos termos da CLT, o órgão originário competente para a emissão do referido documento, está aí, ó. Mais uma questãozinha. Ministério da Economia, que preferencialmente a carteira será emitida em meio eletrônico. Beleza? Então, esse assunto encerramos. Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico, prazo do empregador 5 dias úteis. Beleza? Alguma pergunta para a gente zerar esse assunto? Vamos lá. Bom, essa questão ela tem uma lei federal e tem um direito constitucional, que é acerca do aviso prévio, que foi alterado ali em 2012, né, por uma lei federal, em relação ao pagamento. Tem que tomar muito cuidado também, né? Muito cuidado também sobre esse aspecto. Então, de lá, Marcos trabalha em uma organização há 24 anos. Hoje ele recebeu aviso de dispensa sem justa causa. Né? Isso aqui é importante. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que Marcos terá direito a aviso prévio de, primeiro, o que diz a Constituição? Então, vamos lá na Constituição Federal. A Constituição Federal diz no seu artigo 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Então, no mínimo 30 dias. O que é a lei 12.506
de 2011 alterou, né? Bom, ela alterou o seguinte, ela diz assim, o aviso prévio previsto no capítulo 6, do título 4 da CLT, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço na mesma empresa. Olha o que diz o parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, na mesma empresa, na mesma empresa, na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, fazendo um total de 90. Então, constitucionalmente, eu tenho 30 e pode ser acrescido mais 60, que vai dar o total de 90. Como é que eu faço isso, Alex, para mexer, para saber? Então, uma tabelinha aqui que não tem dúvida. Então, vejam só. Ele trabalhou durante 24 anos. Repare que o total é até 90 dias de aviso prévio, não é isso? Então, quanto é o número de anos trabalhados? 24. Ele diz que, ao aviso prévio previsto no artigo, serão acrescidos 3 dias por ano. Então, vezes 3. Quanto é que ele tem direito pela Constituição? 30. Né? Então, vamos fazer primeiro essa conta de multiplicação. 3 vezes 24 vai dar 3 vezes 4, 12. Vai dar 72. Mais 30, que está previsto na Constituição, 102. Não é isso? Mas, Alex, aqui a regra diz que ele tem 90. Então, beleza. Então, ele vai receber... Vamos lá para a resposta? Ó. 90 dias. Pega-se. Então, Alex, ele só trabalhou um ano. Você está requecido de 3, é 3 mais 30. Ele tem direito a 33. Ah, Alex, ele trabalhou 2 anos. 6. 6 mais 30. 36. Ah, Alex, ele trabalhou 3 anos na mesma empresa. 3, 6, 9. Ele tem direito a mais 30, que é condicional. 39. Ah, Alex, ele trabalhou 4 na mesma empresa. 9 mais 3, 12. 12 mais 30, 42. Ah, Alex, ele trabalhou 5 anos. Ah, 5 vezes 3, 15. Então, 15 mais 30, né? 45. O limite é de 90 dias. Diz aí quem não entendeu. Ou ficou claro? Então, só pegar os 30 condicionais e somando. Trabalhou 1 ano, 3. Trabalhou 2 anos, 6. Trabalhou 3 na mesma empresa, 9. Trabalhou 4, 12. Trabalhou 5, 15. E aí por aí vai. Entretanto, esse limite aqui, desse lado, o limite é de 60. Porque 60 mais 30 vai dar 90. No caso específico, né, Marco trabalhou 24 anos, mas ficou limitado em 90 dias por conta da Lei 12.506, né, de 2011. Pergunta aí que não entendeu. Ou ficou claro? Então, a gente só repare que nós estamos trabalhando com situações do cotidiano, dia a dia, carteira de trabalho, aviso prévio, né? Isso é o cotidiano de quem trabalha em DP, departamento pessoal. Né? Próxima questão, então, tem tudo a ver com DP. Tudo bem até aí? Posso prosseguir? Hugo Araújo é o Hugo, que é meu aluno da Polícia Militar, é? Hugo Araújo, é da minha turma de polícia, é? Não, 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 professor, eu sou... Não, perguntei porque eu tenho um aluno Hugo também, eu acho que, se não me engano, é Araújo o nome de sobrenome dele, mas tranquilo, só para pensei que fosse. Perdão. Beleza, né, professor? Tranquilo. Tudo bem até aí, gente? Posso prosseguir? Vou prosseguir, hein? Vamos lá. Próxima questão. Aqui diz respeito às verbas, né, rescisórias. Né? Então, fiz aqui esse material fica para vocês, vai estar disponível aí, o professor vai disponibilizar, não é meu, é de vocês, até para estudo aí para o próximo da prova. São o que eu tenho direito quando a despedida é por uma falta grave.
Então, só lembrando, né, que você, empregado, também pode despedir o seu empregador. Chamamos isso de despedida indireta. Quando o empregador ele comete falta grave. Por exemplo, ele não faz o recolhimento de FGTS. Tem muito município que não faz o recolhimento de FGTS. Isso é falta grave. Isso cabe de rescisão indireta. Mas nesse caso específico, né, ele está dizendo que ocorreu uma despedida direta, que é quando ocorre do empregador para com o empregado. Então, deixa aqui, vamos lá, né? Então, diz lá. Primeiro, diz lá, o pagamento do 13º salário proporcional. Ela está errada. Na despedida por justa causa, o empregado não tem direito ao 13º salário proporcional, que é aqueles, vamos imaginar, o cara foi despedido ali, abril. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, 4/12, tem direito a proporcional. No caso de justa causa, não cabe. A letra B diz, porque na despedida por justa causa, o empregado não terá direito a sacar os valores depositados no fundo de garantia e nem a indenização compensatória, né, de FGTS. Não tem, aqui ele está dizendo, né, que ele tem direito. Na verdade, ele só tem direito à indenização de férias vencidas. Olha lá a letra B. Tá vendo? Direito à liberação do FGTS sem o acréscimo do FGTS, dos 40%. Ele não tem direito à liberação do fundo de garantia. A indenização de férias, ó, existem as férias vencidas, que você já tem o período aquisitivo de 12 meses, e as vincendas, né, que estão a vencer. É essa que você não faz jus. Tá? Então, quando você aviso prévio no prazo mínimo. Vamos ver também que não tem direito. E, por último, saldo de salário e férias. Então, a letra C está correta, né? O aviso prévio indenizado. O empregado que é despedido por justa causa não terá direito ao recebimento do aviso prévio. Tá? Saldo de salário e férias proporcionais. O empregado despedido por justa causa não terá direito ao recebimento de férias proporcionais. Da mesma forma que também não terá direito ao 13º proporcional. Então, aqui eu coloquei, só para a gente entender, ao receber a demissão por justa causa, o trabalhador perde direito a aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário proporcional, saque de FGTS, indenização de 40% sobre o soldo de fundo de garantia. E o seguro-desemprego. Se ele, o dispensado por justa causa, não recebe, em contrapartida, quem foi despedido de maneira involuntária faz jus a tudo. Saldo de salário, aviso prévio trabalhado indenizado, 13º salário proporcional, férias vencidas se houver, proporcionais, acrescida do terço constitucional, multa de 40%. Então, veja que é só você lembrar, tudo aquilo que o despedido por justa causa não faz jus, o dispensado sem justa causa faz jus. Então, importante ter isso em mente para não ter dúvida. Né? Porque às vezes acontece de você, né, tá trabalhando em DP, ser abordado às vezes por empregado, né, e tem uns caras bem folgados aí, já trabalhei em empresa, tem cara bem folgado aí que o cara, além de ser despedido por justa causa, ele acha que faz jus a todos os direitos. Né? Então tá aqui, não tem dúvida. Eu acho que não tem dúvida, né? Ele está colocado aqui. Perguntas? Próxima questão. Gente, quando eu falo se tem dúvidas, pode perguntar. Não fique nem aperreado, não. Para mim, é tranquilo, hein? Beleza? Bom. Questão 8 diz, conforme a consolidação das leis do trabalho, acerca do aviso prévio, já vimos, né? O direito constitucional, já vimos a questão da Lei 12.506, 2011, não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, porque se tem justo motivo, a despedida é por justa causa, seja direta, empregador em relação ao empregado, seja despedida indireta, empregado em relação ao empregador. Quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução, da sua vontade,
com antecedência mínima, e a regra é bem clara, eu vou direto na regra da CLT. Só temos dois prazos, né? Então tá lá, não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra de sua resolução com antecedência mínima. Se o pagamento for por quinzena ou semanal, 8 dias. Né? 30 dias, aqueles que percebem por quinzena, por mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Então, recebeu por semana ou recebeu por dia, né? Às vezes o cara recebe por dia, 8 dias você avisa que você não quer mais. Recebeu a cada 15 dias ou por mês, 30 dias. Tudo bem? Bem simples, né? Agora, o que é problemático nisso aí? O prazo, até aí, tranquilo. Né? Você fala para o cara, no outro mês, ó, não quero mais. Né? Recebe ali por mês, no próximo mês já vai entrar em aviso prévio, já comunica ele. Né? Geralmente, não significa que é obrigatoriamente. O cara ou recebe por quinzena ou recebe por mês. Né? Mas pode acontecer que ocorra falta de aviso prévio por parte do empregador, que dá ao empregado direito ao salário correspondente ao prazo do aviso. Se não avisou, vai pagar como se estivesse trabalhando, garantindo aí a integração do período com seu tempo de serviço. A falta de aviso por parte do empregado dá ao empregador direito de descontar o salário correspondente ao prazo. Então, da mesma forma que para o empregado vai ensejar receber pelo integral daquele período, para o empregador, se o empregado não comunicou, poderá descontar do salário dele. Certo? Em se tratando de salário pago na base de tarefa, que geralmente é por dia, né, ou por empreitado, o cálculo para esses efeitos será de acordo com a média dos 12 meses de serviço. Então, faz uma média ali. Ah, tá. Nós já estamos falando. Emanuel, né? Nós já estamos falando, Emanuel. É porque até agora nós estamos falando, né, de uma forma, né, a rescisão direta, né, em que, na verdade, o empregador comunica, e a rescisão indireta. A relação consensual, né, é que a reforma trabalhista ela permitiu um ajuste, por isso o nome consensual. Ela permitiu um ajuste, é claro, com renúncias de direitos, tanto por parte do empregador quanto por parte do empregado. Essa é a única diferença. Às vezes, as duas partes não querem mais. Né? E chega um denominador comum. Isso já existia lá para trás, mas o que ocorria? Você não podia renunciar aos direitos trabalhistas. Ao passo que alguns direitos, quando eu falo renúncia, é porque são direitos individuais consagrados, às vezes, na própria Constituição Federal. E o que aconteceu é um ajuste, né? Que, na verdade, não é muito comum essa questão da rescisão consensual. Não, repito, não é muito comum, porque não é todo empregado que quer ter, né, algum prejuízo ou o empregador algum prejuízo. É isso. Então, somente isso. Né? Nós estamos falando aqui, não, tranquilo, nós estamos falando aqui daquilo que sempre cai nas provas de concurso público, né? Mas essa é o tal da rescisão consensual, Emanuel. Beleza? Também é devido ao aviso prévio na despedida indireta, que é aquela, né, em que o empregador, né, não respeitou alguma cláusula do contrato. Geralmente o que acontece, né? Quando ele não respeita alguma cláusula contratual, você pode despedi-lo. Mas como é que eu posso despedi-lo, professor? Você vai lá e comunica, ó. Por exemplo, vou dar exemplo. O senhor não fez o recolhimento das guias previdenciárias. Isso é quebra de cláusula contratual. Vocês vivem que o Brasil tá cheio de jogador de futebol, né? Às vezes, o jogador de futebol entrou lá e disse que o clube de futebol não recolheu o FGTS. Rescisão contratual. O empregado, o jogador de futebol, está rescindindo de maneira indireta com o clube. Né?
Então, se o empregado quebra alguma cláusula, o empregador achar que deve pedir uma rescisão, ela será direta. Se parte, né, por parte do empregador, é o empregado que pode pedir, e chamamos de rescisão indireta. Tá certo? Então, se você voltar lá na questão, né, aqui fala em 10, não é, 15 não é, 7 não é, sobrou 8, né? Ou é 8 ou são 30 dias. Tá bom? Bem direto. Bom, próxima questão diz: acerca da rescisão do contrato de trabalho e do aviso prévio regulados pela CLT, assinale a afirmativa correta. Cessando, né? Terminando a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados não têm direito a qualquer tipo de indenização por tratar de fato inesperado. Eles terão direito, porque, na verdade, veja, essa responsabilidade da empresa está na empresa. Então, quem assumir a empresa, se são os seus sucessores, se não são, se são outros sócios, né? Ou não, efetivamente, né? Eles vão ter direito. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa. Aqueles são contratos que têm termo estipulado, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato resultar. Então, às vezes o cara contrata o cara por um período determinado, 3 meses, 4 meses, 5 meses, para que ele possa executar uma tarefa. Se ele sai daquela tarefa sem justa causa, ele vai dar ensejo ao empregado, né, ao empregador, a ter que ser indenizado por parte do empregado. Né? Depois ele diz o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzida em... Esse aqui eu vou até levar na CLT, que fica mais claro. Olha o que diz a CLT. Ó. A redução é de 2 horas diárias, sem prejuízo, né, do salário integral. Depois ele diz a entrega ao empregado de documentos que comunica a comunicação da extinção aos órgãos competentes, bem como o pagamento de valores do instrumento da rescisão, tem até 30, né? É até 10 dias contados a partir do término do contrato. Né? Então, a entrega ao empregado tem um prazo de 10 dias a partir do término. E, por último, nos contratos que tenha tempo, né, termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização o valor total da remuneração a que tem direito até o término. E, na verdade, não é o valor total, é metade da remuneração. Tudo está aqui escrito na CLT 479 da CLT. Né? E, por fim, eu sempre gosto de colocar nas minhas aulas a questão do contrato de experiência. Isso é muito comum nas empresas. É claro que os departamentos de pessoal hoje em dia, né, já estão bem craque nisso. Contrato de experiência celebrado por 29 dias, que foi prorrogado por mais 29 dias. O que diz a súmula do CLT? Contrato de experiência pode ser renovado apenas uma vez. Então, se ele for prorrogado, depois for prorrogado de novo por mais 29 dias, ele não pode ser mais prorrogado. Olha o que diz a CLT. Contrato de trabalho por prazo determinado que, tacitamente, ou seja, implicitamente, ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação, e aí ele deixa de ser um contrato por prazo determinado para ser um contrato por prazo indeterminado. Né? Indeterminado. Né? Então, o contrato é de 90 dias, né? Não é 3 meses. Se der 32 dias, vai dar, né? Vai ser prorrogado por mais de uma vez, então não pode ser mais prorrogado. Beleza, gente? Então, foi o que eu trouxe para vocês aqui, que me chamou a atenção, que são questões que são sempre elaboradas aí para a questão de concurso público, né? São sempre pedidas, né, nas provas, principalmente para esses cargos de agente administrativo, que vão invariavelmente trabalhar, né, no que diz respeito, no que tange aí ao departamento de pessoal. Tá bom?
Então, nós vamos, se não tiver pergunta, nós vamos encerrar aqui. O professor Vomer, né? Eu nem sei se eu tenho que interromper aqui a minha gravação para ele colocar